dia, gente. Privilégio novamente aqui, conhecer o Senhor, servir a sua igreja. Queria dar as boas-vindas, temos alguns convidados, sejam bem-vindos. Para quem está em casa também, a gente vai começar essa temporada, agradecendo ao nosso Deus. Querido Deus, quero te agradecer, ó Pai, porque a gente pode conhecer o Senhor, que a gente pode se relacionar com o Senhor, porque o Senhor se revelou a nós, uma vez que nós éramos pecadores, uma vez que nós não merecíamos, né, Pai? Quero te agradecer por esse tempo, pela oportunidade de cultuar o seu nome, de louvar como se der, aquilo que o Senhor fez através do seu filho na cruz, pagando um alto preço, uma dívida também alta. Obrigado pelo privilégio de servir, peço que o Senhor Santo Espírito me guie, me use, que eu possa ser santificado, edificado, Pai, e ser instrumento teu para trazer também salvação e edificação à tua igreja. Fica conosco, que a gente possa aproveitar esse tempo, refletir e pensar no que o Senhor já fez. Por isso que eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gente, quando eu pensei na mensagem de hoje, uma ideia que ficou na minha mente, eu fiquei pensando na preparação, foi um versículo específico. A última vez que eu tive a oportunidade de estar aqui, eu comentei que as duas principais ilustrações, que a Bíblia nos traz, uma delas é a dívida, como ilustração daquilo que Deus fez por nós. Existe uma dívida que nós temos por causa do nosso pecado em relação ao Pai. E essa dívida é uma ilustração muito boa para aquilo que Deus fez, o pagamento que Ele fez. E eu pensei numa passagem que fala sobre ela, traz essa ilustração de maneira bem clara, bem objetiva. E eu pensei numa mensagem baseada nesse versículo. Só que quando eu fui estudar, eu percebi que não seria muito bom apenas pensar nesse versículo. E eu pensei num trecho, uma passagem ali em Colossenses 2, e eu pensei no trecho que ela está inserida, e a gente vai estudar essa passagem, e é claro que não vai ser exaustivo, eu não vou falar tudo que tem para se aprender, mesmo porque não daria tempo, ok? Mas a ideia é trazer uma mensagem que a gente possa compreender, é um trecho bem legal, que ele, de certa maneira, resume muito bem, de maneira objetiva, toda a carta aos Colossenses, e de certa forma também a mensagem central do Evangelho. Então a passagem diz assim: quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele, Jesus, lhes deu vida juntamente com Cristo, Ele Deus, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, gravando na cruz. Então essa passagem, ela traz uma ilustração muito forte, e dentro daquela cultura, como a gente vai ver, tinha algumas características que os leitores originais ali eles compreenderam com bastante convicção, com bastante propriedade do que Paulo queria dizer. Mas, se a gente começar a estudar, tá bom? Eu vou reprojetar esse texto lá no final da mensagem, mas eu queria que a gente pensasse num contexto, para que a gente pudesse entender o impacto que teve essa mensagem quando foi lida pela primeira vez. Então, Paulo ele estava preso, ele estava em Roma, aguardando um julgamento que nós sabemos lá pela carta aos Filipenses, que ele, inclusive, não sabia se o julgamento resultaria na sua libertação ou na sua morte. Ele estava ali com grandes expectativas, talvez, de estar ansioso, numa certa quarentena forçada, digamos assim. E nós sabemos, por várias passagens, por vários textos do Novo Testamento, que ele tinha a possibilidade de receber visitas, ele escrevia, se comunicava com cartas, com pessoas específicas, com igrejas, não é? E a gente começa a perceber nessas cartas que Paulo, preso, aguardando o julgamento que decidiria a sua vida, algo surpreendente é a preocupação que nós vemos em diversas cartas, em diversos textos. Paulo estava preocupado com a igreja, com os irmãos ali fora. Ele escreve cartas, e das quais nós temos o privilégio de Deus nos
preservou a sua palavra de maneira inspirada para que a gente pudesse hoje, né, ser edificado por ela, né? Deus escreve cartas com a intenção de corrigir ensinos e corrigir prática que aqueles irmãos estavam adotando. E nessa ocasião, né, nós temos as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E é interessante que quando a gente estuda essas cartas, é legal estudá-las em conjunto, e a gente vai ver aqui muitas citações. Eu vou trazer alguns paralelos com essas cartas, porque elas têm muito em comum, né, por causa também desse contexto. Mas de maneira especial, né, a gente vai dar uma estudada hoje na carta aos Colossenses. Eu queria falar de algo específico, né, que é o propósito, talvez, central dessa carta, que Paulo está combatendo uma ideia que os comentaristas chamam de heresia colossense. E na prática, né, a gente não tem tanta certeza se tratava de uma doutrina sistematizada, né, um sistema que é combatido de maneira específica, ou se eram várias doutrinas que, dia após dia, iam entrando naquela igreja, iam chegando ali aos ouvidos daqueles irmãos, e ia interferindo no ensino e na prática daquela igreja. Mas, de qualquer forma, isso é tão atual, talvez por causa da internet, a gente percebe isso, né, de uma maneira assim, extremamente surpreendente e avassaladora, né? Parece que toda semana nós temos uma nova ideia, né, um novo tipo de, sei lá, de coach, de teologia da prosperidade, de teologia de algum tipo específico, né, de grupo. Essa é a igreja desse grupo específico, essa igreja é daquele outro grupo, não é? E a gente percebe algumas coisas assim, cada vez mais, né, essas ideias estão chegando e a gente precisa ter alguma resposta, a gente precisa entender. E de fato, assim, não seria possível, ok, em um momento, em um domingo, a gente tratar dessas novas ideias. Talvez fosse interessante e talvez fosse uma IBD, né, a gente tratar de maneira minuciosa. Mas a ideia, o recorte daquilo que eu pensei hoje, é que a gente possa olhar para o Evangelho, né, que a gente possa ter ele como base, a gente possa olhar para e valorizar o ensino, né, que a Bíblia traz para nós, que as Escrituras trazem para nós, e a gente possa, através das Escrituras, julgar, né, todo e qualquer ensino, julgar toda e qualquer nova ideia ou filosofia que aparece, que surge. Não é? E algumas características, eu coloquei aqui, existem diversas características, mas eu separei duas, né, para a gente pensar um pouco, que toda nova ideia, toda nova heresia, ela geralmente carrega, né, e algo impressionante, sempre ela vai atacar Deus, né, na pessoa do Pai, ou especialmente na pessoa do Filho. Sempre Deus, sempre Cristo será atacado ou na sua pessoa, ou quem Ele é. A gente contou muito sobre a qualidades do nosso Senhor, que são dignas, né, de ser louvadas, né, diversas, a Bíblia dá diversas qualidades que demonstram a qualidade, né, o louvor, a dignidade do nosso Deus, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando não é a dignidade, a pessoa de Cristo em si que é atacado, é sim a eficiência da sua obra, né? Muitas vezes atacando a sua moral, a sua intenção, né? Por que Deus permitiu tal coisa e tudo mais. E geralmente essas coisas ainda andam juntas, né? Cristo em sua pessoa e na sua obra são atacadas sempre. Por quê? Porque isso é essencial, né? Sempre que uma doutrina vai trazer uma nova ideia, né, como a gente vai perceber hoje, a história da Bíblia fala sobre uma grande dívida, né? E talvez, acho que alguns irmãos não tenham aquela experiência, né, de saber qual que é o prazer de você quitar o último carnê, o último boleto ali, um bom carnezinho. Mas existe uma grande dívida do qual a gente deve, do qual Deus, né, quita, né, ali em Cristo. E se a gente pudesse, por boas obras, por outra filosofia, ou por algum esforço, né, ou por algum ritual, se eu pudesse quitar essa dívida, no fim das contas isso está, mesmo que não seja claro, ele está diminuindo a obra de Cristo. Né? Se ele morreu para pagar uma dívida, e eu consigo pagar de outra forma, né, e eu consigo, no fim das contas eu estou afirmando que ele morreu em vão, o pagamento dele não foi suficiente, né, ele está sendo desvalorizado. Não é? E uma outra característica de todo o ensino, né, que se separa, que se diverge do que a Bíblia traz, é uma característica de
exclusivismo, não é? Essas novas ideias, elas geralmente, eles pegam um versículo e trazem uma interpretação bem especial, assim, às vezes central, às vezes até periférico, de uma passagem da Bíblia ou de um versículo específico, e eles começam a falar que, não, porque agora eu descobri o verdadeiro sentido da Bíblia. Porque assim, olha, tantos anos pessoas estudando teologia sistemática, evoluindo, a gente conhecendo e estudando, né, a Bíblia com devoção, em unidade, com igreja, mas de repente chega alguém e fala, não, agora eu sei, eu descobri, todo mundo está errado e agora eu vou trazer, né, somente a minha igreja, somente o meu ensino agora tem uma revelação especial de Deus para nós, né? E às vezes a gente olha para isso e às vezes isso é camuflado, né? Às vezes tem uma aparência de humildade, mas na prática o que está sendo dito, que o tipo de mensagem que esse tipo de pessoas, esse tipo de heresia traz, é como se a pessoa estivesse claramente afirmando, não importa o que a Bíblia diz, importa o que eu digo sobre o que a Bíblia diz, não é? E a primeira parte da mensagem de hoje, eu queria falar exatamente sobre isso, né? Sobre aquilo que nós cremos, sobre a centralidade do nosso ensino, né? Que deve ser extraído das Escrituras, da revelação de Deus. Então, quando a gente lê nesse texto, né, pensando na carta dos Colossenses, ele vai tratando desse assunto e através dele ele vai trazendo, né, muita prática, muita coisa que deve modificar a nossa vida. Então o texto diz assim: cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Muito forte isso, né, irmãos? Por que é necessário, né, entender que existe uma doutrina que é segundo o mundo, e ela está em oposição daquilo que Paulo fala, né, que é segundo Cristo, e logo em seguida ele precisa enaltecer, né, que Cristo, ele é o centro do nosso evangelho, porque nele habita, né, corporalmente toda a plenitude da divindade, né? E esse termo, quando a gente estuda essa passagem, né, cuidado para que ninguém venha enredá-los, a ideia é de uma prisão, né? E nós cantamos sobre isso também, e com certeza muitos judeus, quando pensam em estar presos, eles vão se lembrar do Antigo Testamento, vão se lembrar do exílio, eles vão ter uma noção bem forte do perigo que é, como é ruim ser cativo, ser preso, não ter a possibilidade de adorar o seu Deus no templo, né, como nós costumamos fazer. Mas o que Paulo está querendo dizer, a prisão da mente, né, segundo a filosofia dos homens, segundo os rudimentos do mundo, é um tipo de pensamento que Paulo está alertando, o risco de entrar em Colossenses, em Colossos, que é a ideia de que eu tenho uma transformação no meu modo de pensar, né, que ele entra como a base da minha cosmovisão, daquilo que eu uso para julgar a realidade, julgar o ensino e julgar o mundo, né? Então, se eu tenho um tipo de pensamento que tem a sua origem no mundo, no rendimento do mundo, que não é segundo o padrão de Deus, segundo o padrão bíblico, eu começo a ter ele como base e a partir dele eu começo a dizer o que é certo ou o que é errado, né? Pelo padrão, preso, enredado por aquilo que na verdade é uma nova, né? É uma ideia humana, da criatividade e da maldade humana, não é? E o antídoto para isso, né, é algo que a gente valoriza e graças a Deus a gente tem essa prática, mas é uma leve perguntinha, né? Aquela perguntinha tradicional que a gente costuma fazer, né? E deve ser algo assim, que deve ser cada vez mais cotidiano, corriqueiro no nosso dia a dia, que é perguntar, né? A gente tem uma ideia, a gente ouve um novo tipo de pensamento, ou a gente tem uma dúvida em relação à prática, e tem aquela pergunta muito comum que a gente faz, não é? A gente pergunta assim: será que isso é bíblico? Né? Será que esse ensino, essa ideia que eu vou fazer, tem base na Bíblia, tem base nas Escrituras? Não é? Porque, de fato, amados, quando a gente percebe, quando a gente ouve questionamento de algumas pessoas, quando a gente pensa sobre a questão da doutrina, sobre a base daquilo que a gente crê, né? Isso é um aspecto tão central na nossa vida e tão central na vida das pessoas com quem a gente se relaciona fora da igreja, que
que às vezes a gente não percebe o quanto a centralidade da nossa doutrina ela é atacada. Não é? Muitas vezes a gente dá o nosso testemunho, está conversando com pessoas, mas a gente ouve aquele tipo de perguntinha e a gente não percebe a rebeldia, a gente não percebe a falta de submissão à Bíblia, muitas vezes que está de maneira discreta ali, mas está presente. Por exemplo, quando alguém pergunta, fala assim: por que eu devo mudar o meu jeito de pensar, o meu jeito de vestir, alguma atitude minha por causa de um livro, né, tão antigo como a Bíblia e tudo mais? Não é? E às vezes com ainda uma aparência de maior humildade, fala assim: não, eu concordo que a Bíblia é muito boa, tem muitas informações interessantes, mas esse trecho aqui, eu não concordo com a sua opinião, com a sua interpretação, né? Como se a Bíblia pudesse ser interpretada de diversas maneiras ao gosto do freguês, né? Ao gosto do cliente, e eu pudesse escolher de diversas teologias, de diversas ideias mirabolantes que justificassem, na verdade, a maneira como eu quero agir, né? Porque na verdade, muitas vezes, é isso que a gente está buscando, né? Muitas vezes a gente está simplesmente querendo algo que nos conforte, algo que simplesmente confirme aquilo que a gente gostaria, né, de ouvir, aquilo que acaricia o nosso ego, aquilo que não nos confronta de maneira tão firme, não é? Mas é interessante como essa atitude, ela confronta a centralidade do Evangelho. Mais uma vez, né, se aquilo não me confronta, se eu entendo que na verdade eu sou uma boa pessoa, né? Se na verdade eu começo a me valorizar e questionar a autoridade bíblica, eu estou de maneira sutil, atacando a autoridade de Deus, atacando a supremacia de Cristo, né? Atacando o valor daquilo que Ele fez, o preço que Ele pagou na cruz, pagando o preço do meu pecado. Não é? Esse texto, amados, eu separei um texto de um pouquinho antes de Colossenses 1, que a gente começa a entender por que Paulo sentia essa necessidade de enaltecer, de demonstrar quão glorioso é o nosso Senhor, daquilo que Cristo fez, né, sobre quem Ele é. Quando a gente lê e começa a entender, novamente, eu não vou conseguir esgotar tudo que esse texto tem a dizer, né, sobre algumas coisas centrais, para que a gente possa continuar na ideia que no raciocínio. O texto diz assim, falando sobre Cristo: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, para a glória dele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que somos nós, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amados, Cristo ele é comparado ao Pai, ele é chamado de Criador, ele é enaltecido como alguém que merece a glória de toda a criação e por toda a criação. Não existe outra qualidade, né? A gente vê em toda a Bíblia muitas louvores, né? Muitas semelhanças que Cristo é qualificado, e a gente percebe que todas elas são referências ao Deus Pai, não é? Existe uma passagem aqui, uma palavrinha que traz muita confusão por causa do nosso modo de pensar moderno, que essa palavrinha é o primogênito. Jesus é chamado de primogênito e às vezes a gente costuma ler isso com o nosso óculos do século XXI, né, com a nossa mente moderna, achando que simplesmente o primogênito é o primeiro filho, né, o primeiro daquela geração. Só que para um judeu, né, e aqueles estão carregando aquilo para a igreja, eles tinham de maneira mais clara, não a questão de ser o primeiro filho, mas a ideia de aquele que recebe o título do pai. Né? O que eu quero dizer com isso? Normalmente, o primogênito era o primeiro filho? Sim, eles tinham esse conceito.
Só que muitas vezes não. E muitas vezes, inclusive na Bíblia, na história da revelação de Deus, nós vemos que muitos herdeiros, muitos primogênitos não foram os primeiros filhos. Mas a característica principal do primogênito que Paulo está atribuindo a Cristo é que ele recebe o título do pai dele. É a mesma coisa quando a gente pensa nos títulos de nobreza depois, né? A ideia de que o filho de um lorde é lorde, o filho de um barão é barão, o filho de um rei é rei, o filho de Deus é Deus. Ele é criador, ele recebe a glória de toda a criação, entende? Então, quando fala que ele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, está especificamente falando e combatendo ideias, né? Os gregos, eles tinham ideias, né? Das mais diversas. Muitos criticavam a ideia do corpo, né? Eles valorizavam a alma, outros se entregavam, né, aos prazeres da carne e se desvencilharam de qualquer tipo de regra, né? Tinham uma vida totalmente devassa e tudo mais. Mas ele está juntando justamente aquilo que parece ser a loucura, né? Dizer que em Cristo, corporalmente, ele veio em carne, ele habitou no meio de nós, ele revelou a glória do Pai em si, não é? E ele habita a plenitude da divindade. E esse termo plenitude é muito forte, porque também, quando a gente percebe algumas estruturas do texto, parece que Paulo está atacando diretamente algum tipo de heresia, não é? Nos nossos dias, a gente tem outras filosofias, mas que seguem princípios iguais, muito semelhantes, não é? É muito comum a gente ouvir aquele termo assim, né? A pessoa, ela é muito evoluída. Aquela pessoa, ela está no estado já de evolução superior, ela está alcançando o nirvana, ela está alcançando algo zen, né? E aquilo, a gente percebe que Paulo está combatendo esse tipo de ideia quando ele fala que a plenitude está em Cristo. A plenitude não é um estágio, mas é um relacionamento. Ela fala sobre com quem eu me relaciono, que é o próprio Deus, que nele tudo subsiste. Não existe plenitude fora dele. Não existe plenitude que eu alcance pelo meu esforço, porque está nele toda a plenitude. A Bíblia fala não de um Deus, amados, que fica sentado assistindo a gente, né, nas nossas, como se fosse um grande rap show, né, tá comendo pipoca e vendo a gente se dar mal aqui embaixo. Não é isso. A Bíblia fala com um Deus que se importa conosco ao ponto de dar de si mesmo. Quando a gente observa aquilo que Deus fez, o preço que Ele pagou, que nos comprou, como a gente contou hoje, o custo, aquilo que foi pago, para que a gente pudesse se relacionar com Ele e, através dele, Ele compartilhasse dessa plenitude. Né? Eu separei dois textos que falam sobre essa moral, né? Sobre o interesse de Deus por nós, da carta de Hebreus. Olha o que esses textos dizem. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Nós temos um Senhor que sente o que a gente sente, sentiu dor, fome. Ele foi humilhado, foi rejeitado. Ele foi torturado na cruz por causa de você, por causa de mim, por causa do meu e do seu pecado. Por isso mesmo é necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer a propiciação pelo pecado do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. A Bíblia fala de um Deus que se importa com nós, que deu seu Filho, que é único. Né? A ideia é que a gente possa ver, né, é entender quem Ele é, para que a gente entenda que é apenas por meio dele que a gente tem a plenitude em Deus, que a gente tem um relacionamento com Deus, que a gente recebe tudo que Ele promete, que é a nossa herança, que é a nossa salvação, daquilo que vai além da nossa vida, além daquilo que a gente experimenta aqui na nossa carne. Existe uma falsa doutrina, né, de que a gente às vezes corre o risco, por causa de excesso de conhecimento bíblico, né, como se fosse possível esfriar a nossa fé, né, que todo mundo já deve ter ouvido isso daí, como se eu pudesse conhecer mais de Deus
estudar mais sobre quem Ele é, né? Entender mais daquilo que Ele fez e distanciar dele por causa disso, né? Existe uma palavrinha, né, sobre dicotomia, né? São duas ideias que a gente entende que não podem acontecer ao mesmo tempo. A ideia de que existe uma falsa dicotomia, né, entre a devoção e o estudo, entre a devoção e a doutrina. Porque é justamente o contrário, é através da Bíblia, através do nosso estudo, através do nosso conhecimento de Deus, que a gente conhece quem é o nosso Deus e se relaciona com Ele. Uma das principais qualidades que eu penso quando a gente fala o que é a Bíblia, né? A gente fala a palavra de Deus, a gente fala a Escritura, mas tem uma palavrinha que eu acho sensacional, que ela é a revelação, não é? E muitas vezes a gente pode pensar que a revelação sobre alguma coisa, tem várias coisas reveladas, né? Ou qual é a revelação, qual é a mensagem que Deus quer revelar. Mas a principal característica da Bíblia é que ela revela quem é o nosso Deus. A gente pode olhar para a natureza e falar, olha, existe um Deus, mas quem Ele é a gente encontra na Bíblia, a gente encontra na revelação especial dele, para nós. E isso, amados, deve trazer transformação na nossa vida, né? E esse texto vai começar a falar um pouco sobre isso, né? Paulo está falando aqui também, em Efésios, sobre a doutrina, sobre aquilo que deve ser a centralidade, para que isso seja a base da nossa vida. Olha o que ele fala aqui nesse texto de Efésios. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pelas astúcias que induzem ao erro. Paulo está chamando, né, está convocando a igreja, né, em Efésios, e a gente percebe muitos temas paralelos de Filipenses e Colossenses. Paulo está chamando as pessoas, os irmãos ali, a ter um estágio que é chamado de pessoa madura, através do relacionamento com Deus, que é através da Bíblia, através das Escrituras. Tendo nas Escrituras, conhecendo Deus, sendo Ele aquilo que nos edifica e aquilo que é o padrão, não é? O estágio da estatura da plenitude de Cristo. É interessante que nesse ponto, né, às vezes a gente pensa que Paulo está falando sobre às vezes a gente vê uma aparência de estar em contradição, né? Sobre uma medida da estatura que será aperfeiçoada. Mas o que Paulo está dizendo aqui é algo que será alcançado por causa da plenitude que já foi alcançada em Cristo, que é aquilo que vai modificando aos poucos a nossa vida. Só, né? Isso deve ser a base da nossa vida, a base da nossa transformação. Só que Deus, na sua misericórdia, né, Ele nos dá mais, né? Além daquilo que Ele revela para a nossa vida, existe algo muito forte que deve ser, inclusive, a razão do nosso testemunho, que Ele vai revelar a nós de maneira que a gente possa experimentar, de maneira que a gente possa viver e vendo a nossa vida sendo transformada, né? E vendo a vida de irmãos da nossa volta sendo transformada. E eu queria falar um pouco sobre isso no próximo ponto, né? Aquilo que nós experimentamos, aquilo que Deus revela para nós, que deve modificar a nossa vida. Voltando ao texto de Colossenses, né, nós vemos essa passagem. Também nele vocês receberam a plenitude, né, de maneira plena. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O primeiro aspecto dessa plenitude, né, que Paulo está falando aqui, ele está afirmando que aquela igreja já tinha experimentado dela. Ele está falando sobre um evento que aconteceu no passado, uma plenitude que eles receberam, não é? A gente entende que quando a gente se relaciona com Deus, quando a gente se chega a Deus com fé e com arrependimento,
Deus compartilha de si mesmo, nós vamos ler o texto, né? Deus nos dá o Espírito Santo que nos transforma. A partir daquele momento, Deus olha para nós, Ele vê o Espírito Santo, Ele vê a obra de Cristo em nós, e Ele nos declara justo, ainda que a gente não mereça. E a partir dessa justiça, a partir daquilo que a obra que Ele começa a praticar na nossa vida, nós vamos sendo transformados. Nós vamos experimentando. Esse é o ponto. E isso vai confirmar, isso vai trazer no nosso coração, né, aquilo que vai nos dar a certeza da garantia, né, daquilo que Deus fez e a garantia também daquilo que Ele prometeu, daquilo que Ele ainda vai fazer. Eu separei aqui uma passagem que traz algumas ilustrações, talvez as mais fortes que eu posso encontrar, né? Pelo menos uma das mais fortes que eu tenho de memória de todo o Novo Testamento, né? Que nós vemos a passagem que é a ilustração do selo, a ilustração do primor, né? Ainda em Efésios, Paulo vai falar, né, sobre aquilo que eles já tinham experimentado, sobre as etapas que eles já vinham experimentando na sua caminhada com Deus. Olha o que esse texto diz: além da salvação, né, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amados, essas palavras, né, eu queria chamar a atenção para duas em especial, né, a ideia do selo e a ideia do penhor. E essas ilustrações são muito fortes e mostram como a obra de Deus, mostra ela irrevogável e ela é completa. Não é? Eu queria falar um pouquinho de algumas características dessas palavras, porque são muito fortes e devem impactar a sua vida. A primeira ilustração ali, quando a gente pensa no selo, né, a imagem que Paulo quer construir na mente dos colossenses é a ideia daqueles rolos ou cartas que eram seladas, né? A pessoa que havia escrito a carta, ela derramava cera e pegava um selo, né, o carimbo, que trazia a sua identidade, a sua marca, né, e colocava naquela carta. E aquela aquele selo podia identificar a autoria da mensagem. E de certa forma, nós devemos ser, né, como cartas, né, como emissários de uma mensagem de Deus. Mas o fato especial que eu queria falar, que está dentro desse contexto, é que o selo, ele demonstra a autoria da carta. Quando a gente pega uma mensagem, muitas vezes a gente lê o texto e fala assim, mas de quem é? Não é? O ideia do selo é Deus carimbando e Ele está dizendo, é meu. Só que Ele não está falando de cartas, Ele está falando de pessoas, Ele está falando de nós. O selo, para quem recebeu o selo do Espírito Santo, Deus está falando sobre você, você é meu. Eu vou cuidar de você, eu vou edificar você, eu vou conduzir você, eu vou glorificar e te dar uma herança. Eu tenho uma promessa para você, porque você é meu, porque eu comprei, porque eu paguei um preço para a sua vida, que foi caro, que foi o sangue do meu filho. Essa ilustração é muito forte, amados. Quando a gente pensa na próxima, né, a ideia do penhor, Deus nos dá uma promessa, né? Porque nós fomos comprados, porque nós fomos salvos, porque Ele nos deu, né, de si mesmo. Ele nos promete uma herança. Só que nós estamos vivendo numa expectativa, né? Existe algo que Deus faz e promessa sobre o que Ele fará por nós. E nós estamos vivendo naquilo que a gente chama de já e ainda não, né? Nós temos algo que Deus já nos fez e aguardamos a promessa, né, do seu retorno, da sua glória, com a completude do que Ele prometeu por nós. Só que nesse período, Deus nos dá o Espírito Santo e Ele chama isso de penhor. Amados, eu confesso que eu sei o que é penhor, eu sabia o que era, mas quando a gente pensa com carinho, com cuidado nessa palavra, né? Imagina que eu preciso de um empréstimo e eu chego para alguém que vai penhorar e eu trago um produto, trago uma joia, por exemplo, e eu deixo ali aquela joia e recebo um valor em dinheiro, né? Eu faço um contrato. Geralmente, né, a ilustração, tentei achar uma que pudesse trazer uma imagem muito legal. Geralmente o penhor, né, aquilo que eu empresto, ele tem um valor menor, né, daquilo que eu penhoro, daquilo que eu deixo como garantia, né? E essa propriedade do penhor fica de posse de quem me emprestou, né? E, de acordo com o contrato, existem vários tipos. Se eu não cumpro o contrato,
né? Aquilo que eu primorei, ele fica de propriedade, ele fica com posse daquele que me prestou, do Criador. Né? Paulo está pegando essa ilustração, essa figura de conhecimento daqueles irmãos que era vívido naquela cultura, e ele aplica isso dizendo que o Espírito Santo, né, ele é o penhor da nossa herança. Ele é o penhor de algo que a gente não merece. É simplesmente a promessa de Deus que Ele faz pela nossa vida, que Ele faz por nós, algo que a gente não emprestou para Deus. A gente só tem com Ele a promessa da nossa herança, que é conquistada pela glória, pelo mérito de Cristo, que a gente não merece. E Ele nos dá o Espírito Santo, dizendo isso que é uma garantia. Se você tem o Espírito Santo, você tem a garantia de que Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Isso é irrevogável. Não é? Senão, o Espírito Santo agora é meu, né? É minha propriedade, agora eu faço o que eu quiser com ele. Né? Mas o ponto é, quando Deus nos ama, Ele está dando de si mesmo. Ele não dá sob medida. Quando a gente pensa no valor daquilo que Deus fez, quando a gente pensa naquilo que se pagou, e a garantia que Deus nos dá através do Espírito Santo é do próprio Deus, é de si mesmo que Deus dá. Né? Quando a gente pensa na dívida, né, a gente começa a entender o valor de quem é Cristo e o valor da sua obra, daquilo que Ele fez na cruz por nós. Quando a gente pensa nesse ponto, né, voltando ali em Colossenses, na ideia da circuncisão, a ideia daquilo que, de maneira abundante, de sobremaneira que Deus nos permite experimentar dessa nova vida, dos efeitos daquilo que a doutrina deve produzir na nossa vida. Não é? E Paulo vai citando como se fossem etapas que nós vivenciamos. Quando Paulo fala da circuncisão, e depois vai falar do batismo, ele não está falando de um momento, de algo pontual, ele não está falando daquele ritual, não é nada disso. Paulo está querendo demonstrar aquilo para que eles apontam, e ele está usando essa ilustração para reforçar a experiência que eles estavam tendo com Deus. Quando a gente vê Paulo falando sobre a circuncisão, né, Paulo não está falando sobre a prática de cortar a carne, mas a ideia de cortar da carne, remover da carne, ainda que cortando o pecado. É da prática, que lá em Efésios é a prática da pessoa madura, que está sendo edificada em Cristo, que reconhece e luta na sua vida pessoal contra o pecado, né, que ainda precisa ser arrancado, que entenda quanto ele ofende a Deus, o preço que foi pago para que ele fosse removido da nossa vida. O ponto também, quando fala sobre o Espírito Santo, sobre o batismo, novamente, esse é um mandamento agora para a igreja, né? Não é mais para o Antigo Testamento, para Israel. Da mesma forma, Paulo não está falando sobre o momento, sobre aquele, né, o mergulhar nas águas, está falando sobre aquilo que deve produzir na nossa vida, aquilo deve ser uma imagem, uma ilustração. A ideia, né, de morrer e ser sepultado no batismo é aquilo que o batismo, como uma declaração pública da minha fé, é aquilo que eu me comprometo, é aquilo que eu morro para mim mesmo, para minha carne, para o meu pecado, e agora eu vivo ressurreto para viver para Deus, para viver para Cristo, para viver para o louvor que Ele merece, para que eu possa ser transformado, né, à imagem dEle, para que eu possa experimentar essa novidade de vida, essa transformação e ter alegria. É impressionante, amados, que a gente possa ver, porque eu confesso que eu tenho muita alegria, e às vezes muitos aqui, na internet, às vezes não tem essa impressão, e às vezes a gente deveria comunicar mais, não é? E às vezes eu falo que eu comunicar pouco, mas vendo que eu tenho muita alegria em ver irmãos sendo transformados. Eu vejo pessoas, e eu falo isso de vocês, eu falo de muitos aqui, eu sinto muita alegria e me identifica muito ver a vida de cada um aqui, ver a vida de muitos de vocês, e eu acompanhando, às vezes a gente vê a mensagem no WhatsApp, né? Às vezes algumas mensagens e pedidos de oração, e a gente fica alegre, e isso deve ser aquilo que nos motiva, né, para o louvor de Deus. Paulo, agora em Filipenses, ele vai tratar desse assunto, né, desse resumo, sobre aquilo que Deus fez, aquilo que a gente experimenta e como isso deve nos modificar. Né? Esse texto fala do mesmo assunto, de maneira geral. Olha o que ele diz: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, que vocês já receberam, né? Para que indo até aí, para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, com uma só alma,
lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo, que continua a ter. Paulo está falando, né, sobre a experiência da vida comum do cristão, que começa, que vai caminhando, que vai entendendo aquilo que Deus fez, e vai tendo a sua vida transformada. E esse argumento, né, daquilo que a gente experimenta, daquilo que se torna a base também, junto com a doutrina, né, a base da nossa nova vida, isso também deve ser, e pode ser de maneira suficiente, ser a base do nosso testemunho, né, ser a base daquilo que a gente apresenta para os outros, sobre como é boa uma vida com Deus, uma vida de santidade, uma vida que busca ser guiada pelo Espírito Santo. A ideia é a gente poder chegar para todo mundo, chegar para aqueles que estão ao nosso redor e chamar, né, e convidar. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem ele se refugia. Talvez, amados, isso não vai ser tão forte, não é? O argumento da nossa experiência talvez não seja tão forte para aqueles que nos ouçam, que não experimentaram, mas ele é um argumento, ele é importante, ele vai demonstrar, amados, com a nossa vida, né? É interessante que, certamente todos aqui, né, vocês podem se lembrar de quanto pessoas fora do nosso convívio, muitas vezes descrentes, reconhecem e devem reconhecer, né, transformação nas nossas vidas, experimentar e perceber aquilo que mudou, aquilo que tem mudado por causa do que Deus tem feito em nós. Mas ainda assim, aplicando a nós, né, Paulo está escrevendo aos Colossenses, e muitas vezes a gente esquece, né, do quanto isso é importante, quanto a experiência que nós temos com Deus é importante para que a gente seja relembrado, não é? Muitas vezes, e a gente está talvez num desses períodos, muitas vezes o mundo, né, vai nos fazer esquecer, né? Muitas vezes por causa das circunstâncias, muitas vezes por causa de qualquer tribulação, muitas vezes a gente precisa ser relembrado de como Deus é bom, por causa do que Ele promete e por causa do que a gente já experimentou, por causa daquilo que a gente já viveu com Ele, por causa daquilo que a gente fez, por causa daquilo que Ele fez nas nossas vidas. Pensando no ponto central dessa mensagem, tá bom? Eu tenho esse ponto mais uma aplicação, queria que a gente pudesse pensar naquilo que deve ser a base, naquilo que deve ser o fundamento da nossa vida, que deve ser a estrutura do qual a gente constrói agora a nossa nova vida, uma vez vivendo o ressurreto em Cristo. Então o texto continua, né? Aquele texto que eu já projetei. Quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz. Amados, Paulo fala aqui de maneira tão forte, tão surpreendente, né? E a ilustração que ele fala sobre a qualidade de vida que Deus quer produzir em nós, né? Não existe talvez outra ilustração, algo tão forte que ele pudesse nos comunicar, né? Ele fala que o nosso estado anterior, sobre a nossa vida, tinha uma qualidade tão ruim, Paulo chama isso de morte, né? Paulo chama a transformação que Deus quer produzir em nós como alguém que passou da morte para a vida, né? Por causa do efeito do que Cristo fez, por causa do efeito, né, do Espírito Santo em nós, não é? E esse texto, eu pensei em dois pontos que devem ser claros, né, quando a gente pensa, e deve ser aquilo para a gente entender a centralidade do Evangelho, né? Existem outros, eu separei esses dois, ok? Primeiro ponto, a gente tem que entender que nós somos devedores, que existe uma dívida e nós não somos credores, nós somos devedores que precisam de perdão. Nós precisamos daquilo desesperadamente, daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Cristo pagou na cruz. E o segundo ponto é que Cristo é o único
que pode nos conceder esse perdão, que pode oferecer, né, que pode pagar o preço da nossa dívida, pode cancelar o espírito que conta contra nós. Não é? Então, o primeiro ponto, né, desse tópico que eu quero trazer é a ideia do pecado. Né? Nós somos devedores e às vezes a gente tem uma dificuldade em perceber isso. Às vezes a gente fala assim: eu sou um cara bonzinho, eu não matei ninguém, eu nunca roubei. Mas já roubei o balinho ali no banquinho de jornal, mas não conta, né? Eu pago minhas contas, às vezes, né? Não, mas geralmente, né? E assim, eu vou criando critérios. E segundo os meus critérios, eu sou a melhor pessoa do mundo. Né? Segundo o meu padrão, eu sou, né? Deus tem um privilégio de me ter, eu sou uma pessoa muito boa, segundo o meu padrão. O problema é que isso não é o meu padrão, né, Nath? O problema é que o meu padrão não será aquilo que Deus vai usar, não será aquilo que Deus vai usar para nos julgar, aquele que Ele vai nos avaliar, não é? E tem um exercício muito interessante que nós produzimos, que tem um material, inclusive, um material chamado Evangelho, que é um exercício interessante, não é? Para a gente pensar na nossa vida e para a gente apresentar para as pessoas, não é? É aquela velha continha, né? Aquela matemática que é complicada, né? Que é aquela proposta, né? Imagina que eu cometa 3 pecados por dia. Será que eu sou muito pecador? Eu cometi 3 pecados. Não, eu não. Vamos pensar no bom, tá bom? 3 pecados está no nível do meu, está mais, mas vamos pensar no nível do bom. Natália sabe. Mas vamos imaginar que eu cometo 4 pecados por dia, tá bom? Para dar uma folga. Se eu somar isso e multiplicar 365 dias por ano, vamos considerar que ele tem ano sexto, porque a gente tem tanta folga. Se eu multiplicar isso por, já passei dos 25, né? Bom, eu não vou terminar essa conta aqui, tá bom, gente? Eu não consegui. Mas o ponto que eu quero trazer é que quando a gente entende, se a gente parar para pensar, o salário do pecado é a morte, é a ofensa eterna contra Deus. Quantas vezes eu precisaria morrer? Quantas vezes eu precisaria pagar esse preço? Será que existe uma conta que eu consigo fechar e pagar a minha dívida com Deus? Né? Existe muitas pessoas têm dificuldade, e eu confesso que eu já tinha muita falta de interesse, né, por pecado, de vista, não sei. Quando a gente lê o Antigo Testamento, às vezes a gente tem uma dificuldade em alguns textos, mas eu confesso que quando eu comecei a pensar dessa forma, especialmente no livro de Levítico, eu comecei a perceber o quanto ele é importante, o quanto ele é rico, porque ele vai demonstrar, e ele pode ser usado dessa forma, né, como uma aplicação, para a gente mostrar, perceber a graça de Deus em cobrir aquela quantidade de pecados. Não é? Lá no livro de Levítico, nós vemos uma descrição de vários ensinos, ok? E dentre eles nós vemos vários rituais, vários tipos de pecados tributários. Não é? A gente vê pecados coletivos da nação de Israel, pecados do príncipe, do líder, pecados individuais, pecados que eu faço de maneira proposital, pecadinho, aquilo foi sem querer, pecadinho, Deus nem liga, né? Será que é assim? Né? E o livro de Levítico vai nos dando diversas ideias, né? E a gente percebe o quanto a gente é devedor. Não é? Eu trouxe algumas passagens para que a gente pudesse compreender e ilustrar, falando sobre quem a gente é, tá bom? Eu não estou dizendo que nós devemos cumprir a lei do Antigo Testamento, mas mostra o aspecto moral, né? Aquilo que a lei preservava, que é a santidade de Deus e a comunhão do povo, ele é preservado, e aquilo deve ser aplicado para nós, e é muito útil para a gente entender o quanto a gente ofende a Deus. Né? Nós vemos essas passagens, né? Uma categoria, né? Por exemplo, pecados voluntários. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, né, proposital, negando ao seu próximo que lhe deu em depósito ou como penhor, ou se roubar, ou se tiver usado distorção para com o seu próximo, ou se tem achado um objeto perdido, negar e tudo mais, ele segue, né? Ele fala: você vai lá pegar um animal, vai ficar no templo, vai fazer esse ritual dessa forma, especificamente e tudo mais. Outro pecado, não, pecado oculto. Ninguém viu, está tudo certo. Será que é assim? Não é? O que Deus fala? Se alguém pecar, por quê? Sendo testemunha de um fato que viu, ou ficou sabendo,
não quis revelar, mesmo sob ameaça de maldição, essa pessoa levará a sua iniquidade. Ele vai lá, vai no templo, vai pegar um animal, vai sacrificar, vai ser todo ritual. Para frente, pecado por ignorância. Né? Se uma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não tenha se dado conta disso, será culpada e mesmo assim levará a sua iniquidade. Então vai pegar, vai lá no templo, vai pegar o animal, vai sacrificar, né? E vai somar. Você imagina a nossa conta nessa brincadeira. Mas vamos supor, isso não acontece, tá bom? Mas uma ilustração, faz de conta, nossa, passou um pecado ali desapercebido. Aqui um pecado que desviou todas essas categorias, não é? Não tem problema. Nós temos ali Deus dá a expiação atual. Olha o que o texto diz. Isso lhe será imputado nesse dia, né, por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem no natural da terra, nem no estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. É legal? Agora resolveu a conta, não é? Amados, isso é uma ilustração. E o ponto que eu quero reforçar, que a ideia desses textos também, é que esses rituais, eles não redimiam o pecado em si, mas é a confiança naquilo que o povo tinha, na promessa de Deus, naquilo que esses rituais apontavam, que foi plenamente cumprido em Cristo, porque ele substituiu esses e todos os outros rituais e todos os outros pagamentos, cobriu multidão de pecados, né, a Bíblia fala. Olha o que João Batista, primo de Jesus, fala sobre ele. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles cordeiros, aqueles animais, eles foram substituídos pelo próprio Cordeiro de Deus, o próprio Deus Filho, que morreu no nosso lugar. Ele agora é o pagamento da dívida, ele rasgou, né, todos aqueles pecados que estavam registrados, que constavam contra nós. E é muito interessante, né, quando a gente pensa na supremacia de quem ele é, a gente entende o preço que foi pago. Né? Quando a gente lê no texto lá de Colossenses que ele pagou o escrito da dívida, né? Uma figura legal que Paulo quer colocar na mente daqueles irmãos é o hábito, né, de um registro ali romano, daquilo que você, do seu contato, né, daquilo que você está devendo. E provavelmente na carta a Filemon nós vemos, né, Paulo fala, ele está fazendo uma confissão de dívida. Olha, se Filemon roubou, eu estou escrevendo, eu pagarei, né? Aquilo evoca, né, na mente dos leitores daquela época esse hábito, essa cultura, né? A ideia é que o que Deus fez, o que Cristo pagou na cruz, ele rasga, ele apaga, né, aquilo que tinha o poder de humilhar, de falar: olha, você está me devendo, aquilo que poderia ser colocado em praça pública, aquilo que poderia ser pegado talvez no tribunal, aquilo que constava contra nós, aquilo foi cravado na cruz, e na mesma cruz que pagou o preço do nosso pecado. Aquilo que constava de ordenança, aquilo que constava a nossa dívida, ela foi pregado lá e foi carimbado ali, né? Aquela palavrinha: está consumado, está quitado, né? Foi completamente satisfeito na cruz, por causa do que Deus fez em Cristo, por causa do sangue dele, que cobre todo mundo, que paga o preço do seu e do meu pecado, né? Quando a gente entende aquilo que Deus fez e o preço daquilo que a gente fez, que Ele fez, o preço daquilo que a gente devia, né, isso deve nos motivar e nos modificar e nos chamar a falar um pensamento, né? E agora? O que nós vamos fazer com isso? A gente ouviu muita coisa, aprendeu muita coisa, não é? Eu projetei aqui um texto que ele faz parte dessa estrutura desse texto de Colossenses, e ele fala exatamente sobre isso, e ele serve como um resumo. Eu trouxe no final para servir como uma revisão, e ele serve como um resumo de tudo que a gente tem visto hoje. Olha o que ele fala: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus como Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Então, por causa do que a gente fez,
nós devemos ter agora, por causa do que a gente aprendeu, do que a gente experimentou. Isso deve modificar nossa vida. Deve nos trazer o que? Um tipo de ação baseado na graça, baseado na gratidão pelo que Ele fez. Não é? Então, pensando nisso que a gente tem visto, eu trouxe algumas perguntas, né, para a gente aplicar. Como você entende, você valoriza o ensino que você tem recebido da nossa igreja? Isso tem modificado? Isso tem pensado durante essa semana? Isso tem que fazer você refletir? Você reconhece que aquilo que você aprende sobre Deus é essencial, não como teoria, mas como relacionamento, como através daquilo que você encontra, você se relaciona com Deus, na sua devoção, na sua vida. Você pensa, né, que doutrina é algo que só os nossos pastores, os nossos líderes devem se preocupar? Lá na Assembleia eles vão levantar a mão, e o que eles decidirem eu concordo. Ou você entende que doutrina é algo essencial para a sua vida, para você se relacionar com Deus, conhecer esse Deus, inclusive para prevenir, né, os falsos ensinos, os falsos mestres, para julgar a realidade, julgar o que é certo e o que é errado, para julgar o ensino que vem desse púlpito, para julgar o que eu estou dizendo aqui. Será que o que eu disse hoje é bíblico? Vocês têm que julgar isso. Vocês têm essa responsabilidade. Pensando, né, no segundo ponto, né, como ele tem modificado a sua vida, né, a experiência que você tem tido com Deus, aquilo que vocês têm experimentado, né? O texto de vocês fala que vocês, uma vez circuncidados, uma vez batizados, nós somos confirmados na fé, né? Nós vamos experimentar tribulação, e essa tribulação vai ser útil, porque inclusive a gente vai dar testemunho de como é bom viver com Deus, porque Ele está conosco, inclusive na nossa dor, vai estar conosco quando a gente sentir luto, vai estar conosco pela experiência daquilo que a gente vivencia com Ele, dando a garantia, dando o consolo que só o Espírito Santo pode dar. Quando a gente pensa no sacrifício de Cristo, isso deve te incomodar, né? E a pergunta é: como tem te incomodado na sua luta pessoal contra o pecado? Aquilo que talvez esteja em oculto, aquele pecadinho escondido que só você se lembra, só que você sabe qual é. Como a sua experiência tem modificado o seu testemunho, aquilo que você mostra para o mundo, aquilo que as pessoas veem no seu falar, no seu agir, no seu trabalho, no seu bairro, na sua escola. Como isso tem sido modificado com base no que Cristo fez? Quando eu penso no meu testemunho, eu falei muito sobre doutrina aqui, né? Uma passagem muito forte, dentre tantas as outras, né? Mas eu lembro do século de nascença lá em João. É muito forte, né? Porque isso já me confrontou muito. Eu queria trazer essa ideia. Porque pensando na doutrina, no ensino, naquilo que nós temos como conceitos, mas pensando também na nossa vida, né? Nós vemos que não tem escapatória, não tem desculpa, né? Aquele cego, ele não sabia toda a teologia sistemática, ele não ia saber de apologética, de inteligência criada, ele não ia saber responder todos os questionamentos que os fariseus faziam, estavam fazendo ali. Mas ele podia falar da sua experiência com o Senhor desse universo. Ele podia responder para aqueles fariseus, doutores da lei, na hora que ele fala sobre Jesus. Ele respondeu: se é pecador, não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Talvez você não saiba falar, talvez você não tenha eloquência, talvez você não tenha todo o conhecimento, mas nós estamos aprendendo juntos, certamente temos muito a aprender. Pela graça de Deus, a gente tem tido bom ensino, mas a gente pode, e você pode chegar e falar: olha, Deus fez isso na minha vida. Existia um momento que eu entendia que eu estava morto dos meus pecados, e Deus me deu vida por causa do que Ele fez, por causa do grande amor que Ele deu de si mesmo, que Ele compartilhou de mesmo, quando eu não merecia, quando a gente não merecia de forma alguma. Que a gente possa ter nossa vida transformada de forma agora a viver naquilo que Ele chama de ação de graças, né? Tem essa perguntinha: qual é a motivação que te busca, né? Que te faz buscar a Deus?
Será que é para obedecer, para aprender dele? Né? Será que a gente está sendo motivado por algo que a gente deseja? Como uma barganha? Eu vou seguir a Deus, mas eu quero aquela prosperidade, aquela coisa. Ou será que eu entendo que Ele já me deu tudo e muito mais do que eu mereço? E eu busco a Deus por gratidão, por aquilo que eu já experimentei, por aquilo que Ele tem prometido, que Ele vai cumprir. O que tem me motivado? Amém, irmãos? Senhor Deus, eu quero continuar na tua presença, te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque a gente recebeu daquilo que a gente não merecia, Pai. O Senhor é digno de todo louvor e muito mais do que a gente pode ofertar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor prometeu e um dia nós estaremos na tua presença, glorificados, e naquele dia nós teremos a capacidade de prestar um louvor como o Senhor merece, um louvor perfeito, um louvor livre, Pai, da presença do pecado. Enquanto isso, que o Senhor aceite, Pai, a nossa devoção, te peço que o Senhor aceite a nossa oração, Pai, aquilo que a gente tem a ofertar, que o Senhor consiga continuar, Pai, como o Senhor tem feito, a produzir em nós o efeito do fruto do Teu Espírito, Pai, nos transformando, nos edificando, Pai, que a gente possa ser instrumentos nas Tuas mãos, para que a Tua palavra, o Teu nome seja louvado e glorificado em todo mundo. Obrigado por esse dia, cuida da volta para casa, e por aqueles que Deus tem por nós. Por motivo de doença, Pai, que o Senhor restaure a saúde daqueles que estão com Covid e com outras enfermidades, Pai, que o Senhor tenha por todo o louvor e por tua glória. Isso eu oro em nome de Jesus. Eu te agradeço. Amém.